Oiê, meu nome é Aline Cristina e esse é um podcast dedicado a todos os apaixonados pela arte literária. Se você gosta de vampiros, féricos e fadas, e é claro, muito romance, senta aí e já pega a sua xícara de chá. Bem-vindos e bem-vindas ao 5º episódio do nosso podcast. Nesta semana eu estou relendo o capítulo 5 de Crepúsculo, intitulado Tipo Sanguíneo. Então, recapitulando, no último capítulo, o capítulo se encerrou com o Edward convidando a Bella para ser motorista dela até Seattle, para que ela pudesse ir e voltar em segurança, já que na cabeça dele, a picape dela não ia aguentar. E a partir daqui, gente, a gente já vai ver um Edward cada vez mais aberto, cada vez mais conformado de que ficar longe da Bella já não é mais uma opção. Ele consegue deixar ela muito entorpecida, é a palavra que ela usa aqui no começo do capítulo. Ele deixa ela confusa com esses sinais que ele manda pra ela, com esses convites meio sem propósito que ele faz pra ela. Quando ele salva ela, ela nunca sabe exatamente o que esperar dele, né? Porque tem dias que ele tá maravilhosamente bem, maravilhosamente aberto, e tem horas que ele se fecha e a cabeça dela entra num estopor de confusão. Então ela tem já as crises de ansiedade que já são da natureza dela, e ela fica ali matutando, meu Deus, esse cara é bipolar, ele é doido, e ele vai me endoidar junto. Então esse capítulo começa com a Bella terminando o diálogo com o Edward e voltando pra sala de aula, pra próxima aula que ela ia ter, que não era com o Edward. Inclusive, gente, um fato curioso é que a Bella só tem uma aula com o Edward, que é a aula de biologia. As demais aulas, eles não têm juntos, não é igual aqui no nosso ensino médio, que a gente tem uma turma e a turma ela faz todas as aulas de todas as matérias juntos. Não, lá é um pouco diferente, lá cada aula é numa sala, então a gente vai percebendo que de uma aula para outra, ela se desloca para outra sala, é como se a gente fizesse aula de laboratório e depois a gente fosse para aula de educação física. Lá, por matérias, eles se deslocam. Então eu acredito que o professor, ele fique sempre numa sala e os alunos, eles se deslocam para a sala que o professor está. É uma cultura um pouquinho diferente da nossa, né? Imagina o caos que não seria isso no Brasil, com a nossa cultura de conversar, de parar pra falar. Eu acredito que a gente sempre chegaria atrasado entre uma aula e outra. Pelo menos eu tava pensando aqui, no meu ensino médio não daria certo. A logística do professor trocar de sala acaba sendo muito mais efetiva do que todos os alunos intercambiarem ali entre as salas que o professor está. Mas é um fato curioso que eu trouxe aqui pra gente pensar, que a Bella, ela tinha esses gaps ali entre uma aula e outra, e ela acabava se deslocando entre uma sala e outra, depender da matéria que ela tinha. Então, quando ela tinha aula de biologia com o Edward, com um professor que era o professor de biologia, ela tava ali naquela sala, tava ali com aqueles alunos e ela se movimentava de acordo com o passar do dia. Então, quando ela termina a conversa com o Edward, ela já vai para outra aula, e quando ela chega nessa aula, ela é chamada meio que atenção, porque ela se atrasou nessa conversinha que ela teve com ele. Foi meio que uma distração, ela chegou atrasada. E ela não gosta muito de se atrasar, né? Tanto que, mais de uma vez, ela vai pra aula e deixa ele falando e segue a vida dela. Apesar de querer muito ficar com ele, ela é bastante responsável nesse sentido. E aí ela chega na aula e aí ela já percebe que o Mike, ele tá meio esquisito com ela. Claro, né? Ele já percebe que ela já tá um pouco que mudando o comportamento dela por causa do Edward. Então ele já fica meio marrentinho, assim, em relação a ela. Mas isso passa rapidinho, o Mike não é uma pessoa também de guardar mágoas, e no final da aula ele, assim como o Eric, esperam juntos por ela pra ir com ela pra outra aula. Desde que ela conhece o Edward, gente, ela não consegue mais se concentrar 100% em todas as aulas dela, e ela descreve aqui que ela fica psicando no que ele falou pra ela sobre ir com ela pra Seattle, e isso distrai muito a cabeça dela, e ela fica realmente se perguntando se isso tá acontecendo, se essa é uma realidade, ou se ela tá inventando tudo isso na cabeça dela. Então, um dia se passa com ela pensando, cara, será que isso tá acontecendo mesmo? Como isso pode estar acontecendo comigo? E aí, de novo, ela entra naquele fuso dela de que ela não pode se deixar acreditar que ele é minimamente atraído por ela. Ela tem que manter os pés no chão, os pés na realidade dela, que ele é lindo, gostoso, maravilhoso, inteligente, que não é nada mais do que amizade. Mas, vamos voltar que ele já tinha falado pra ela que talvez fosse melhor eles não serem amigos. Coitada da bichinha, tava ansiosa pra ir pro intervalo, queria ver ele, queria entender se realmente era isso mesmo, se ele tinha mudado de ideia, queria ver a cara dele pra ver se ele tava de novo com aquela personalidade infernal dele que não gosta dela, ou se ele continuava amiguinho,
ou se ele tava frio, indiferente, ou se por milagre ela realmente tinha ouvido o que ela pensou, o que ela pensou ter ouvido, né? Ele convidando ela pra ir pra Seattle. E a Jéssica falava sem parar sobre os planos pro baile de primavera. A Lauren e a Angela, elas também acabaram convidando outros meninos, então eles iam todos juntos. E eles estavam completamente inconscientes da desatenção e da ansiedade dela. Ela ficou completamente decepcionada quando ela olha pra mesa dos Cullen e não vê ele lá, só os irmãos estavam na mesa dele, gente. Mas aí a Stephenie Meyer, ela serve demais. Enquanto ela entrava ali no seu torpor, na sua depressão, né, na sua melancolia, pegou ali só uma soda limonada, não ia comer mais, já tava triste porque o Edward não estava ali no refeitório, ela não podia fazer aquela análise que ela queria tanto fazer sobre ele. Do nada, a Jéssica falou, o Edward tá olhando pra você de novo? Aí ela falou, como assim, né? Ela tinha olhado pra mesa, ele não tava lá. Aí a Jéssica perguntou, por que será que ele tá sentado sozinho hoje aí, gente? Aí é fanservice total. O Edward senta numa mesa diferente da que ele senta sozinho. Quando ela olha pro Edward, com aquele sorrisinho torto, malicioso dele, ele simplesmente mexe assim com o dedinho pra ela ir sentar com ele. E dá uma piscadinha pra ela, gente. Eu nunca vou perdoar que a diretora do filme de Crepúsculo não colocou essa cena, esse capítulo, não inseriu esse capítulo no filme. Porque esse capítulo, ele é muito divertido. Ele serve demais. Aí a Jéssica indignada pergunta, ele quer dizer você? Tipo, você mesmo? Você, Bella? Aí a Bella fala assim, talvez ele esteja precisando de ajuda com o dever de biologia. Vou lá ver o que ele quer. Beleza. Aí ela vai lá ver o que ele quer e ele pergunta, por que você não fica comigo hoje, sorrindo, com aquele sorriso dele que deixa ela sem palavras? Automaticamente ela se senta, ela vai fazer o quê? Ele ainda se divertindo muito com a situação. E ela, novamente, ela fala que era difícil de acreditar que uma pessoa tão linda, tão surreal, pudesse ser de verdade. Ela fica olhando ali pra ele com medo de simplesmente ele desaparecer e ela acordar e ver que ela só tava sonhando. Ela não queria estar sonhando, ela queria que realmente fosse verdade. E ele tava ali, né, ansioso pra ver o que ela ia falar pra ele, e ela só fala, nossa, isso é meio diferente, né? Eles começam a conversar, e aí ele fala, finalmente, aquela frase que ele fala no filme quando eles estão voltando pra escola, que ele dá uma carona pra ela, é que ele concluiu que se ele vai pro inferno, ele vai fazer o serviço completo. Aí ela fica olhando pra cara dele, assim, sem entender nada, e ela só fala, você sabe que eu tô viajando, né? Eu não faço ideia do que você tá falando. Ele fala, eu sei. Aqui a gente pode abrir um parênteses para avaliar a situação pela perspectiva de cada um deles. E eu tô abrindo esse parênteses porque muita gente comenta que a Bella, ela é extremamente sonsa, que ela é chata, que ela não expressa sentimentos e emoções. E isso parece que fica um pouco evidente aqui, porque para ele não consegue ler os pensamentos dela. Então, pensa que isso dificulta muito o entendimento dele, porque na cabeça dele, ele tem certeza que ele consegue ler todo mundo. Ele consegue avaliar todos os perfis na perspectiva dele e fazer ali um julgamento de cada pessoa, tendo por base o que as pessoas pensam de outras pessoas, de situações, de cotidiano, etc. E ele, como é já um centenário, ele já viveu várias experiências, já conviveu com várias pessoas, então ele já tem ali uma biblioteca de informações na cabeça dele, onde ele criou parâmetros sobre pessoas e comportamentos. Só que a Bella é uma pessoa que, apesar dela sentir muito, pensar muito na cabeça dela, ele não consegue ler a mente dela. E ela tem uma personalidade mais introspectiva. Isso é muito curioso, porque apesar dela sentir demais, ela não expressa muito. Então, essa situação onde os dois estão ali naquela mesa, naquele momento, se conhecendo, é uma novidade para os dois. Ela se protege, ela é uma pessoa que ela se blinda, inclusive o poder dela é o poder da blindagem, ela blinda a mente dela, ela blinda o corpo dela, e quando ela se torna uma vampira, ela consegue trabalhar esse poder para blindar as pessoas que ela ama. Então, ela é uma pessoa com uma personalidade que tem ponto forte se auto-blindar, a autoproteção. Em contraponto a ele, que na cabeça dele ele consegue fazer esse julgamento de todo mundo, ele não consegue fazer esse julgamento dela, porque ela não expressa o que ela sente, e ele tá encantado pela primeira vez em muitos anos, em muito tempo, pelo desafio de conhecer uma pessoa nova. Então, essa troca que os dois estão tendo ali é muito genuína, porque ele nunca se surpreendeu com uma pessoa
visto que ele sempre tá um passo à frente dessa pessoa. Porque enquanto a pessoa está falando antes de pensar, ele já tá lendo o que a pessoa tá pensando. Então a pessoa tá trabalhando ainda naquilo que ela vai dizer e ele já tá sabendo de todo o diálogo, todo o monólogo interno que a pessoa tá tendo. Nada surpreende ele, nada é novo o suficiente pra ele. Isso gera o tédio que ele tem da imortalidade dele. E de certa forma, o fato dela estar completamente fechada pra ele também é culpa dele. Porque se ele não tivesse reagido a ela da forma que ele reagiu quando ele a conheceu, ela com certeza seria um pouco mais aberta com ele. Mas ela tem um pé muito atrás com ele, porque ele foi grosso, ele foi rude, ele foi estúpido, ele agiu com ela com hostilidade, como a gente viu nos capítulos anteriores. Então a gente não pode julgar que a atitude da Bella é só uma questão ali de que ela é sonsa, ela é chata, ela não demonstra expressão. Não, ela tá na defensiva. Ela conheceu um Edward e agora ela tá tentando descobrir o que ele é, o que esse mistério dele representa, se ela pode se abrir, se ela pode, de repente, confiar nele, porque até então, ele tem se mostrado uma pessoa não confiável pra ela. Vamos combinar aqui, né? Tá todo mundo de acordo. Apesar de lindo, misterioso, apesar de ter salvado a vida dela, ele ainda é um mistério pra ela. Ele ainda representa um perigo emocional pra ela. Talvez ela não considere tanto perigo físico, mas ela considera um perigo emocional que ele pode causar pra ela, tanto que ela diversas vezes tem um diálogo interno com ela mesma, de que, primeiro, isso não pode ser realidade, e segundo, que ela não pode ser estúpida o suficiente de acreditar e entregar sentimentos pra uma pessoa que ela ainda nem conhece, que ela ainda não sabe se é confiável ou não. E a gente vai ver em Lua Nova que ela tinha uma razão pra se proteger nesse sentido emocional, mas isso é uma conversa que a gente vai ter mais pra frente. Do outro lado da balança, a gente tem o Edward que sabe que a história vai terminar mal, porque não tem como terminar bem um imortal com um mortal. Isso em todas as lendas, em todas as histórias, em todas as fantasias. E em Crepúsculo não ia ser diferente. Mas ainda assim ele brinca com a sorte, ou com o azar. Aí vai da interpretação de cada um, mas aqui nesse momento, Edward já tá totalmente dentro da situação. Ele já tá completamente envolvido, ele já não tem mais forças pra ficar longe dela. E por mais que a Alice já tenha falado pra ele, já tenha avisado ele, já tenha mostrado pra ele o futuro, ele ainda acredita que tem uma chance disso dar certo e ele aposta todas as fichas dele nisso. E ele começa nesse capítulo aqui, se aproximar dela, tentar ganhar a confiança dela, tentar entender o que se passa na cabeça dela. E é o que a gente vai vendo ao decorrer do capítulo. Vamos fechar esse parênteses pra gente continuar a história. Ainda no intervalo e na mesa do refeitório, o Edward brinca com ela que os amigos dela devem estar com ciúme, porque obviamente aquilo era o palco armado, né? Fugia completamente do comum, da realidade do dia a dia, e eles estavam sendo o centro das atenções. Então ele brinca com ela assim, seus amigos estão com ciúmes. E aí ela fala, eu acho que não. E ele fala que ele vai roubar ela pra ele. Que ela não vai devolver ela pros amigos dela. Ele confessa que realmente ele desistiu de ficar longe dela, que ele não vai mais se esforçar para ficar longe dela, caso ela não queira. E ele vai tentar deixar de ser bom, porque o que ele estava fazendo até agora, que era tentando proteger ele dele mesmo e ela dele, ele já abriu mão, ele já desistiu. Isso não faz sentido nenhum pra Bella, ela não sabe do que ele tá falando, ela não sabe por que ele acha que ele é uma pessoa ruim, porque ela não faz ideia de que ele é um vampiro, mas ele acha graça, ele acha muito divertido o que ele causa nela, então toda vez que ela fala que ela não tá entendendo nada do que ele tá falando, deixa ele extremamente divertido e novamente ele volta a ficar muito sensual, muito agradável e interessante aos olhos dela. E ele admite que ele fala muito quando ele tá perto dela. Eu acho que a vontade dele realmente seria falar tudo pra ela, até pra parar com esses joguinhos, mas de certa forma, ele também tá se divertindo com a ignorância dela, digamos assim. Novamente, ela volta ao ponto de perguntar se agora eles são amigos. E ele fala, amigos? Deixando no ar, assim, né? Que na verdade, na cabeça dele, ele queria ser mais que amigo. E ela, na cabeça dela, acha que ele não quer ser mais do que amigo dela. Olha que interessante como os dois mundos estão invertidos. E ele sorri. E aí ele fala, a gente pode tentar, mas eu já vou te avisar que eu não sou um bom amigo pra você. Volta com essas questões na cabeça dele, né? De que ele é perigoso pra ela e que ela deveria tentar evitá-lo. Inclusive, dando a entender que se ela fosse inteligente de verdade, ela ia estar metendo o pé e não querendo ficar ali com ele. E como ela tem aquele humor um pouco irônico, ela responde, eu acho que você já deixou bem claro que você acha que eu sou uma pessoa burra, que eu sou uma estúpida. E ela também pensa, já que eu também tô no inferno, é isso, vamos ser amigos? E ele fala, bom,
beleza, acho que pode dar certo. Bella é completamente inexperiente com meninos, com homens, aparentemente, pelo que ela também cita e explica nos livros, que no Arizona ela também não era uma pessoa popular. Então acredito que essa situação de estar sozinha com um homem é uma novidade pra ela, então ela fala aqui que ela não sabe muito bem como agir nessa situação. Então ela pega o refrizinho dela ali e fica esperando um movimento da parte dele, que por sua vez pergunta o que ela está pensando. Ele não consegue ter acesso aos pensamentos dela, o que deixa ele extremamente frustrado. E ele tem que fazer essa pergunta, tá pensando o quê? Ela responde que ela tá tentando entender quem ele é. E ele retruca se ela tá tendo sorte. E ela realmente fala a verdade, que ela não tá tendo muita sorte. E ele pergunta, tá, mas e aí, quais são as suas teorias? E ela fica vermelha, porque ela pensou em todas as teorias que ela assistiu na televisão, ou que ela tem como repertório, que é Batman, Peter Parker, Homem-Aranha. E ele já impaciente pergunta, e aí, vai me falar ou não vai? E aí ela fica meio vergonhosa de explicar que as teorias dela são constrangedoras. E ele fala, isso é muito frustrante, sabia? Claro, ele estava extremamente frustrado que ele não conseguia ver o que ela estava pensando e ela estava escondendo isso dele. Ela não era obrigada a falar o que ela estava pensando. E aí ela já fica meio azeda, né? Ela já muda para aquele humor dela meio ácido, onde ela fala, não, eu nem imagino o que pode ser tão frustrante, só porque alguém não quer falar o que a pessoa está pensando, mesmo que o tempo todo esteja fazendo pequenas observações obscuras e que você passa a noite inteira psicando o que aquela pessoa pode estar querendo dizer, se perguntando o que tais coisas podem significar. Por que isso seria tão frustrante, Edward? Bem irônica, né? Porque isso era exatamente o que ele fazia com ela. E ele dá um sorriso assim, meio, tem que estar vendo mesmo, você tem razão. E aí ela não para por aí, ela dá uma outra réplica. Melhor, ela fala. Digamos que a pessoa também tenha tido uma série de atitudes estranhas, de um dia salvar sua vida sob circunstâncias impossíveis, e no outro dia age como se nada tivesse acontecendo. Olha, nada frustrante isso, né? Olha como é tranquila a vida. E ele fala, nossa, você tem um gênio e tanto, né? Sim, Bella é extremamente geniosa, gente. A Bella dos livros é uma Bella muito diferente do que a gente vê nos filmes. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Por isso que sempre que vocês me mandam conteúdo lá no TikTok, no Instagram, sobre os filmes de Crepúsculo, eu falo, digo e repito. O filme e o livro são dois universos distintos. O fato de você ter assistido todos os filmes que são maravilhosos não quer dizer que você conheça os personagens. Para que as pessoas possam ter uma visão mais ampla dos personagens, é sim obrigatório a leitura de todos os livros da Stephenie Meyer. E eu cito isso quando o primeiro vídeo que está fixado lá no TikTok, ele fala a ordem de leitura, que eu recomendo você ler os livros da saga Crepúsculo, para que você possa entender exatamente essa personalidade que a Stephenie coloca deles nos livros. A adaptação, ela nunca vai ser exatamente fidedigna, a não ser que fosse uma série muito grande, uma série com muitos capítulos, que desse para realmente introduzir tudo que está escrito aqui no personagem. Isso também depende muito da direção, depende muito do elenco, depende muito de como o ator ele vai pegar a essência do personagem, depende de muitos fatores, né? É multifatorial. Por isso que é tão gostoso quando a gente relê o livro, quando a gente lê o livro, quando a gente entende a história do personagem pela perspectiva do autor, que realmente traz a essência do personagem nos livros. E aqui isso fica muito claro. O Edward percebe o quanto a Bella é geniosa, ela não é uma sonsa, ela não é inexpressiva, ela não é como pode dar a entender nos filmes, né? O filme, ele é muito rápido, a gente tem uma história aqui de meses, de semanas, de meses que se passa em 2 horas. Então é como se fosse uma pincelada do universo. É muito lindo? É perfeito. O filme, ele tem falhas? Tem falhas de roteiro, algumas falhas da adaptação, mas é incrível visualmente. O audiovisual do filme é incrível, mas temos sim gaps no roteiro. E isso fica muito claro quando a gente lê o livro. Eu vou sempre dizer em todas as oportunidades que eu tiver, seja aqui no podcast, seja lá no YouTube, ou no TikTok, ou em qualquer outra plataforma, a importância de você ler Crepúsculo se você gosta do universo, se você gosta da saga, e se você quer se aprofundar um pouco mais e ter mais repertório e com base para dialogar, conversar, debater a respeito de Crepúsculo. Sem passar vergonha, é claro. Esse capítulo mesmo que nós estamos lendo, que é tipo sanguíneo, você nem saberia que ele existe ou que ele existiu, e a importância dele se você não estivesse aqui acompanhando comigo, ou se você não leu os livros. Então, leia, gente. Acho que é importante até para você ter a sua própria visão da leitura, para você ter a sua própria interpretação do personagem, do livro, do universo. Esse bate-papo que a gente tá tendo aqui é legal, é super divertido, é algo que é muito gostoso pra mim de fazer. Eu espero que também esteja sendo bacana pra você de ouvir, mas
eu sou completamente a favor. Se você gostar de ler, que você leia. Talvez você pense assim, eu já conheço a história de cabo a rabo. Eu já assisti o filme 1 trilhão de vezes. E se você já assistiu o filme de Crepúsculo, do primeiro até o quinto filme, e só assistiu os filmes e não leu os livros, eu ainda vou te falar que você não conhece Crepúsculo. Voltando pro capítulo, ela responde pro Edward assim, eu não gosto de 2 pesos e 2 medidas. E eles ficaram um tempinho se encarando, sem expressão alguma. Inesperadamente ele deu uma risada, né? Ele achou divertido. E ele fala assim pra ela que parece que o namoradinho dela acha que ele tá sendo desagradável com ela. O namoradinho que ele se refere é o Mike. E ele acha extremamente divertido. O Edward, ele tem um certo humor negro em relação ao Mike. Na verdade, ele tem um ranço eterno do Mike, porque ele tem acesso aos pensamentos do Mike. E ele acha extremamente engraçado e divertido irritar o pobre coitado quando se trata da Bella, até porque o Mike, ele tem uma certa questão ali de achar que a Bella é dele, né, que ele viu primeiro, que ele foi amigo primeiro, que ele tentou algo primeiro, então ele tem esse ciúme da Bella, e ele se acha um pouco ali dono dela, né, e o Edward acha isso insuportável. Então, em toda e qualquer oportunidade que ele tem de irritar o Mike, ele não perde. E ele comenta isso com a Bella, né? Pra quebrar o clima tenso ali, a Bella fala, não sei do que você tá falando, nem de quem, mas com certeza você tá viajando. E ele fala, não tô não. Eu já te falei, eu sei ler as pessoas. Aí ela brinca, não sei por mim, né? É claro. Aí ele fala, tem um ponto, a não ser por você. Encarando ela com intensidade, e ela finalmente baixa ali os olhos, coisa que ela não gosta de fazer, mas ela brinca com a garrafinha de soda limonada dela, e ele pergunta pra ela se ela não tá com fome, ela fala que não, que ela não tava, mas na verdade o estômago dela já tava cheio de borboleta. E ela pergunta pra ele, e você tem fome? E ele fala, não, eu não tenho fome. E realmente, como ele tinha ido caçar uns dias anteriores, até porque ele ficou uns dias fora da escola, ele foi sincero, né? Ele já tinha ido caçar. E ela pergunta pra ele se ela pode pedir um favor pra ele, e ele sempre fica meio hesitoso quando ela faz perguntas. Ele gosta muito de fazer perguntas e não gosta de responder. Por isso que isso irrita ela, por isso que ela comentou há um pouquinho de tempo atrás que ela não gosta dessa questão de 2 pesos, 2 medidas. Por isso que eles estão ali naquela treta, porque ela quer respostas que ele não dá pra ela, e ele se sente no direito de fazer perguntas pra saber coisas dela. E aí ele fala, bom, depende do que você quer. E ela só comenta, não, nada assim muito grande, eu só queria que você me desse um sinal claro quando você decidir se afastar ou me ignorar para que eu esteja preparada. E ela desviou o olhar dele ali porque ela tava um pouco insegura de falar isso com ele, isso pra ele, abrir essa insegurança dela pra ele. E ele respondeu, ok, me parece justo. Aí ela agradeceu e ele pediu pra ela uma resposta em troca. E aí ela respondeu, ok, uma. E ele falou, então me dá uma teoria. Aí ela disse, não, essa não. Aí ele, né, muito inteligente, astuto, falou, você não qualificou, só prometeu uma resposta. E ela deu uma tréplica pra ele, porque ela também é muito ágil no pensamento, você também já quebrou promessas. Alfineta ela. Aí ele vai, só uma teoriazinha, não vou rir. E ela fala, vai sim. Aí ele, por favor, Bella, daquele jeitinho, né, se inclinando pra ela. Aí ela já ficou meio tonta, assim. Ela, o quê? O que você falou? Ele, por favor, me dá uma teoriazinha. Ela, bom, beleza, vai. Você foi picado por uma aranha radioativa? Aí ele respondeu que ela não foi nada criativa. Aí ela falou, bom, desculpa, é só o que eu tenho. Ele, não chegou nem perto. Aí ela, nada de aranhas? Ele, nada. E de radioatividade? Droga. A criptonita também não me incomoda, ele falou pra ela. Aí ele ri e ela fala, você falou que você não ia rir, né? E ele, enfim, se recompôs ali e ela foi enfática. Um dia eu vou descobrir. E ele novamente volta a pedir pra ela que ela não tente, porque isso não seria bom. Ele fala naquela frase icônica, e se eu não for o super-herói? E se eu for o vilão? Rindo, mas de desespero. Aí ela só suspirou assim, e ela pega e fala, entendi. Aí ele responde, entendeu? Já com medo dela ter linkado alguma coisa, né? E ela fala, você é perigoso? E ele só olha pra ela com uma certa emoção que ela não consegue entender muito bem, mas não fala nada. E ela continua, mas não mal. Não acredito que você seja ruim. Ele fala de forma enfática, você está enganada. Quase inaudível. Ele olha pra baixo, rouba a tampinha da garrafa dela, gira, brinca com a garrafa ali pra que ela não entre um pouco mais nos sentimentos dele, sempre que ele tem um sentimento mais aflorado em relação a ele ser um vampiro e ser uma pessoa ruim, porque definitivamente ele não se qualifica como uma pessoa boa por ser um vampiro, ele também baixa os olhos dela, não deixa ela acessar
os olhos dele. A gente já falou sobre isso no episódio anterior. E ela olha pra ele, né, perguntando por que ela não tinha medo dele, mesmo sabendo que ele era perigoso. Porque ela sabia que o que ele tava falando era verdade, tava óbvio que era verdade. Mas ela só se sentia ansiosa e não com medo. Ela só se sentia fascinada por ele. E não com medo de que alguma coisa fosse acontecer com ela, por estar perto dele. E aí, o silêncio ficou ali entre eles, até que ela se deu conta de que todo mundo já tinha ido embora pra sala de aula, e ela, em um passo, ficou de pé e fala pra ele, a gente vai chegar atrasado, vamos pra aula. E ele fala, não, eu não vou pra aula hoje. E ela fala, por quê? Aí ele só responde, é saudável matar aula de vez em quando, e só sorri, ainda um pouco consternado, né, com essa conversa. E ela, claro, sempre muito responsável, já responde, bom, então beijo, tchau, tô indo. E ele volta ali a atenção pra tampinha dele, que ele pegou dela, da garrafinha dela, e só dá um tchau e fala, beleza, a gente se vê. Nesse momento, ela comenta que ela hesitou em ir pra aula dilacerada. Dilacerada foi a palavra que ela usa, assim, que ela tava bem quebrada por dentro mesmo, a vontade dela era ficar. Mas, como ela era sempre muito responsável, ela pegou as coisas dela e foi pra aula. Enquanto ela ia pra aula, ela estava muito consternada. Muitas poucas perguntas foram respondidas em comparação com a quantidade de novas perguntas que surgiram dessa conversa. Ela volta pra aula. A aula de biologia que ela estava tendo ainda não tinha começado, então ela foi para a mesa onde ela sentaria com o Edward e percebeu que os olhares estavam ali realmente em cima dela, né? O Edward e a Bella tinham sido o assunto principal daquele dia no refeitório, não tinha como. Os dois ali no cantinho conversando e tentando se entender e tentando se conhecer, acabou virando o assunto da escola naquele dia. Depois dessa observação, o Sr. Banner, que é o professor, ele entrou na sala já parapetado com todas as coisas que eram necessárias para que a aula de biologia fosse feita hoje. E para surpresa da Bella, ela não sabia, mas a aula hoje era uma coleta de sangue para tipagem sanguínea. Enquanto seus colegas faziam o seu dever, que era furar o seu dedo e colocar na lâmina, a Bella começou a dar tela preta, porque ela passa mal ao sentir o cheiro de sangue. Pois é, gente, é uma ironia do destino, não é mesmo? Mas a nossa querida Bella Swan passa mal com o cheiro de sangue. Mas antes que ela chegasse até lá, um fato curioso foi que quem ajudou a Bella a sair da sala e ir pra enfermaria foi o Mike. Só que o Mike, ele é um menino, ele é um humano e ele não deu conta de levar a Bella até a enfermaria sozinho. Então ela foi meio que cambaleando, escorando nele e ela pediu pra ele esperar um minutinho, assim que ela sai da vista do professor, da vista dos alunos da sala, porque ela sempre tem aquela questão de que ela não quer se expor. Ela pede pro Mike dar uma seguradinha que ela ia precisar dar uma sentadinha pra tomar um E aí, beleza, ele acompanha ela enquanto ela passa malzão com a cara no chão, literalmente. Ela coloca a testa, a cara no cimento do pátio, se recuperar até que a pressão dela estabilize. E adivinha, minhas queridas amigas leitoras, quem é que aparece nesse momento, super preocupado com ela? Sim, o Edward Cullen. Edward chama a Bella pelo nome, que já deixa ela pior do que ela já tava, porque além de estar passando mal, agora ela tá passando vergonha. E ele pergunta pro Mike qual que é o problema. Ela se machucou? O que aconteceu? E ele tava até um pouquinho perturbado, acho que pensando se de repente ela estaria sangrando. E o Mike explica brevemente pro Edward, puto da vida, que ela passou mal na aula de biologia de coleta de sangue. E que ele fizesse o favor de não atrapalhar a missão dele de levá-la até a enfermaria. E deu-se o climão, porque o Edward falou, eu vou cuidar dela. E o Mike falou, nada, não. Quem tá cuidando dela sou eu. Mas o Edward não deu nem moral, não deu nem tempo pro Mike ter qualquer tipo de reação. Edward levanta a Bella nos braços, pega ela no colo e ela já, sem saber o que fazer, fala só pra ele colocar ela no chão. O Mike puto ali porque o Edward fez acontecer, né, gente? Cara de atitude, pegou ela pelo braço, levou ela pra enfermaria, não quis saber de conversinha, não quis saber de mimimi, simplesmente pegou e resolveu a situação. Eu acho que é por isso que a gente ama tanto o Edward. Isso é um dos motivos. O Edward, ele não é muito de conversinha, ele é muito de resolver as questões, né? Aquele homem que pega, que resolve e depois vê o que faz. Enquanto ele tá sendo ali maravilhoso em carregar ela até a enfermaria no braço, no muque, no colo, ele ainda brinca com ela, que ela tá horrível, quebrando o clima tenso, perguntando pra ela, então você desmaia quando vê sangue? E ela não responde, ela só fecha o olho e pensa, meu Deus do céu, por que eu tô nessa situação? E ele continua brincando com ela, até mesmo seu próprio sangue, claramente se divertindo com a situação de descobrir mais alguma coisinha peculiar a respeito dela.
Ela chega com ele na enfermaria, tem uma breve passagem ali até apenas se recuperar desse torpor que ela tava, dessa queda de pressão que aconteceu com ela. E o Edward, ele fala, é bem transparente, né? Apesar de estar brincando, fala, caramba, por um momento você me assustou de verdade lá fora. Pensei até que o Mike estivesse arrastando o seu corpo pra enterrar no bosque. Gente, o Edward é muito divertido. Ela só responde, haha. Tipo, seria mais criativo. E aí ele continua brincando com ela. Sinceramente, Bella, eu já vi cadáveres com uma aparência melhor, com uma cor melhor que a sua. Eu fiquei realmente preocupada se eu teria que vingar o seu assassinato. E a Bella fala, coitado do Mike. Eu aposto que ele ficou irritado. E ele só responde, cara, ele realmente me odeia. De um jeito muito animado, porque se tem uma coisa que o Edward gosta é provocar o Mike. E aí ela falou, não, nada a ver, não tem como você saber disso. E o Edward, ele insiste, eu vi a cara dele, eu sei que ele me odeia. Depois disso, o Edward consegue uma dispensa pra Bella da aula de educação física, que era a aula que viria a seguir. Ela dá um jeito de dar uma fingida ali, meio que meia boca, pra parecer que ainda tá passando mal, e ela consegue essa dispensa pra ir pra casa. Ela fica, de certa forma, agradecida que pelo menos passar mal serviu pra ela não ter que ir pra aula de educação física, que era uma matéria, uma aula que ela não gostava, até pela falta de aptidão dela em praticar atividades físicas. E nessa brincadeira, ela descobre que realmente, às vezes, não é saudável ir pra aula, e ela ganha uma carona e um tempo extra com o Edward, que ao invés de deixá-la dirigir sozinha pra casa, oferece levar ela pra casa. Oferece é um modo muito peculiar de dizer, porque na verdade ele meio que força ela a entrar no carro com ele, tanto que nos pensamentos dela ela comenta que ela para na frente do carro, da porta dele, e pensa se dá tempo dela sair correndo, e ela sabe que não vai dar, porque ele tem velocidade ímpar, ela já sabe disso, apesar de não saber ainda o que ele é, que ela não vai dar conta de fugir dele. Então ela abre a porta do carro e entra mesmo. Ele fala, você não vai fazer eu ir atrás de você, né? E ela entra realmente, eles vão pra casa juntos. Essa é a primeira vez onde eles estão no mesmo ambiente e juntos mais proximamente. É a primeira vez que toca Claire de Lune dentro do carro do Edward. Eles têm uma conversa um pouco mais íntima sobre a família do Edward, sobre os gostos do Edward, sobre um pouco da família da Bella também. Nesse final de semana, é o final de semana que ela vai pra La Push com o pessoal da escola. Ela convida ele pra ir também, mas ele não aceita. Ele recusa o convite, brinca com ela que o Mike não vai gostar, mas pede pra ela encarecidamente se cuidar, se não for muito pesaroso pra ela, não cair no mar, não se afogar, nem nada desse tipo de coisa. E ela se sente um pouco triste porque ela não vai ver ele, mas ela brinca, eu vou ver o que eu posso fazer. Ela é geniosa como só ela, bate o carro com força, aquele Volvo maravilhoso dele, e deixa ele sorrindo ao ir embora com o carro. Esse foi esse capítulo, gente, bastante coisa aconteceu, então foi um episódio um pouco mais extenso. Finalmente a gente vê o Edward mostrando um pouco mais dele, abrindo um pouco mais do universo dele pra ela, e ela também se sentindo um pouco mais confortável na presença dele, gerando mais confiança dele em relação a ela em relação a ele. Muitas águas ainda vão rolar debaixo dessa ponte, mas eu espero que esse episódio tenha te feito uma boa companhia, que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou, suas considerações, seus insights, os seus pensamentos. Se você acha que a Bella é louca de estar se envolvendo cada vez mais com o Edward, se você acha que ele também não deveria estar se aproximando mais dela, se você gosta do desenvolvimento dessa história, se não, também vou te convidar para me seguir lá no TikTok, também no Instagram. O meu canal também está no YouTube. E não deixem também de seguir a lojinha do Booking Verso na Shopee, onde você vai encontrar itens exclusivos da saga Crepúsculo, bem como outros itens literários também. Se você gostou desse episódio, deixa aqui um joinha no episódio para que a gente possa crescer essa conta. E eu te encontro na próxima semana, próximo episódio da nossa série de Crepúsculo. Uma ótima semana. Beijinho, tchau! If you don't know